Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de geometria analítica. Sou o professor Anderson e na aula de hoje nós vamos estudar a nossa última cônica que nós vamos estudar aqui nesse curso, que é a hipérbole. Tá? A aula de hoje vai ocorrer da mesma maneira que as anteriores, tá? Então primeiro a gente vai definir ali os elementos da hipérbole, depois a gente estuda hipérboles cujo centro coincide com a origem do sistema de coordenadas, deduzimos as equações nesse caso. E por último, nós consideramos ali o caso em que o centro não é a origem, tá, do sistema de coordenadas. Então vamos lá. Definição de hipérbole está aqui, ó. É o lugar geométrico dos pontos de um plano cuja diferença das distâncias a dois pontos fixos desse plano é constante, né? Diferença em módulo. Então vamos lá. Essas duas linhas pretas aqui, ó, essas duas curvas pretas formam uma hipérbole, tá? Então se você olhar, pega esse ponto P aqui, ó, é um ponto da hipérbole, tá? Tá nesse ramo aqui da esquerda. E eu peguei dois pontos aqui, ó, F1 e F2, que são os que a gente vai chamar de foco, os focos da nossa hipérbole, tá? Então, esse ponto aqui P, quando eu calculo a distância dele até o F1 e subtraio dele a distância dele desse ponto P até o F2, né? Pega a distância entre esses dois pontos, entre o ponto P e F1 e entre o ponto P e F2, pega a distância em módulo, ou seja, pega a distância positiva. Nesse caso você faz 8,94 menos 4,87, tá? Quando você vai variando esse ponto P aqui, ó, a diferença vai dar sempre o mesmo número, que dá 4,08. Aí lembrando que aqui eu estou no GeoGebra, tá? Ele está arredondando, a diferença pode dar 4,07, 1 ou 4,09, mas a ideia é que a distância desse ponto P até o ponto F1 menos a distância do ponto P até o ponto F2 vai dar sempre mais ou menos 4,08, né? Ou tipo, mais ou menos um de aproximado, tá? Ou dá 4,08 ou dá menos 4,08. Então, em módulo, a diferença das distâncias sempre está dando ali 4,08, tá? Mesma coisa eu pegar um ponto P aqui, calcular a distância dele até o F1, a distância dele até o F2 e fizer a diferença em módulo, sempre vai dar o mesmo 4,08, tá? Então, essa é a definição de hipérbole, tá? Então, vou colocar ali uns elementos da hipérbole. Vamos definir os elementos e colocar as medidas, para a gente depois conseguir deduzir equações. Então, num plano, você vai pegar dois pontos F1 e F2, tá? Que é esses dois pontos aqui, ó, que eu chamei de focos da minha elipse, tá? E vamos chamar de 2C a distância entre eles. Então, a distância desse ponto até esse, eu vou chamar de 2C. Como no caso da elipse, a gente vai chamar esse número de distância focal. Então, a distância focal numa hipérbole é a distância entre os focos, tá? Então, pela definição de elipse, né? Desculpa, de hipérbole, se um ponto P está na minha hipérbole, isso que é verdadeiro. O módulo da distância de P até F1 menos a distância de P até F2 tem que dar 2A, onde 2A é um número fixo, tá? Aí lembrando não, né? A gente vai ter essa restrição sobre 2A para que esse negócio aqui tenha solução. Existem pontos P que satisfaçam essa igualdade, tá? Porque se o 2A for maior, o A for maior que o C, né? A hipérbole não existe, tá? Não vai ter nenhum ponto que satisfaça essa igualdade aqui. Tá? Então, ó, tem aqui uma hipérbole, né? Aí, se esse ponto P está na hipérbole, então quando eu faço a distância desse ponto até F1 menos a distância desse ponto até F2, em módulo, vai dar sempre o mesmo número, que eu estou chamando de 2A. Ok? Então, cada curva aqui da hipérbole a gente chama de um ramo. Tá? Então, a hipérbole tem dois ramos. Então, segue da definição, né, de hipérbole, né, que o ponto P está ali na minha hipérbole, essencialmente você vale isso aqui, né? Lembrando que a norma de PF1, né, é a distância do ponto P até o foco F1 e a distância do ponto P até o F2 é a distância de P. A distância de P até F2 é a norma do vetor PF2, né? Então, isso aqui é mais ou menos 2A, tá? Então, vou dizer que o ponto P está numa hipérbole de focos F1 e F2, quer dizer que a distância de P até F1 menos a distância de P até F2
dá 2A ou menos 2A. Tá? Então vamos dar um nome para as coisas aqui. Ó. Pega uma reta passando pelos focos. Essa reta cruza a hipérbole em dois pontos que eu vou chamar de A1 e A2. Esse ponto C, que eu marquei aqui, ele é o ponto médio do segmento F1 e F2, que também é o ponto médio de A1 a A2, tá? A gente vai ver que a hipérbole tem bastante umas simetrias, tá? Então, ó, aqui tá marcando, né? A distância entre os focos F1 e F2 é 2C. E o que vai acontecer aqui também é que a distância de A1 até A2 aqui, ó, vai ser 2A. Olha só, o A1 tá na minha elipse. Então a distância de A1 até F1 mais menos a distância de A1 até F2 em módulo vai dar 2A. Mas se você vai fazer as contas do A2 também pelo fato dele estar na minha elipse, né? A distância dele até F1 vai ser igual mais menos a distância dele até F2 vai dar 2A. Então a gente consegue deduzir aqui, ó. Depois a gente nossa, é um exercício, né, que dá pra gente brincar com ele para provar, né? A gente consegue mostrar só usando as simetrias aqui que a distância então de A1 até A2 vai ser 2A também. Lembrando que 2A é o número que aparece ali na definição, tá? Da hipérbole. Aí, vamos lá. F1 e F2 são os focos. A1 e A2 nós vamos chamar de vértices da minha hipérbole, tá? O C vai ser o centro da hipérbole, tá? Tem algumas simetrias aqui na hipérbole, tá? Então pega um ponto P1 aqui na minha hipérbole. Então se eu calcular a distância dele até essa reta, então existe um ponto P3 na hipérbole, tal que a distância do P3 até essa reta aqui, ó. Quem é essa reta? É uma reta que é perpendicular a essa reta passando pelo centro da hipérbole. Tá? Se eu pego um ponto P1 na minha hipérbole, existe um ponto P3 na hipérbole simétrico a P1 em relação a essa reta vertical. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que a distância de P1 até essa reta vertical coincide com a distância de P3 até essa reta vertical. Tá? E eles estão assim numa mesma reta paralela a essa reta horizontal. Tá? Mesma coisa, existe um ponto P2, tá? O que P2 é um simétrico em relação a P1 em relação a essa reta horizontal. Tá? Ou seja, essa distância aqui, ó, esse segmento em que eu estou passando o mouse, coincide com esse. Também esse ponto P4 ele é simétrico em relação a P1, ele é simétrico a P1 em relação ao centro. Ou seja, o segmento CP1, né? Então, se eu pegar a reta aqui para P1C, ela vai cruzar a elipse no ponto P4, de modo que o segmento P1C e o segmento P4C têm o mesmo comprimento. Tá? Bom, basicamente isso que está falando aqui. Bom, também vale aqui, ó, usando essas simetrias todas, esses dois pedacinhos aqui, ó, em vermelho tem a mesma medida, tá? O C é o ponto médio, né? Esse pedaço e esse também vão ter a mesma medida, tá? E, bom, como eu falei, a distância de A1 até A2 vai dar justamente 2A, que é o 2A lá da definição, tá? A gente consegue provar isso de maneira até bem simples. Aí, como eu disse, bom, tem que olhar o desenho. F1 e F2, vamos olhar esse desenho aqui agora, ó. São os focos, A1 e A2 são os vértices, C é o centro, tá? Aí vamos lá. Temos dois eixos na hipérbole, tá? A1, A2, né, é o eixo real. Então, esse segmento aqui, ó, que liga os vértices, tá? É o eixo real. E o eixo imaginário vai ser esse B1, B2 aqui. Tá? É o segmento de reta que é o eixo, tá? Não que o eixo seja a reta toda. É só o pedacinho de reta ali. Como é que eu obtenho B1, B2? Vamos lá. A distância do centro até o A2, né? É Azinho, né? Porque a distância de A1 até A2
é 2A e C é o ponto médio. Bom, a gente conhece o C, né? O C é a distância focal, que é a distância desse C, do ponto C até o F2. Então você vai pegar aqui no ponto A2, vai marcar um segmento aqui na perpendicular aqui, ó, de comprimento C. Então, esse cara que a gente constrói aqui, ó, tá pintado aí, é um triângulo retângulo, tá? Que esses dois eixos aqui são perpendiculares. Esse aqui mede A, aqui mede C. Qual vai ser essa medida aqui? A gente consegue deduzir ele por Pitágoras, né? Que é C quadrado é igual a A quadrado mais B quadrado, tá? Ou seja, o Bzinho aqui é justamente o Bzinho que satisfaz essa relação de aqui, ó, que vem lá do teorema de Pitágoras, tá? Então, quem é o B1, B2? É um segmento de comprimento 2B, de modo, vamos lá, traça uma reta perpendicular ao eixo real, passando pelo centro, tá? O eixo ré imaginário vai ter comprimento 2B. Quem é o B? O B é essa solução desse cara aqui, dessa equação. O C você conhece, que é a distância dos focos. E o A você vai conhecer porque é um número que aparece lá na definição de hipérbole, tá? É esse número aqui, ó. Então jogando aqui você encontra o B. Aí então você vem aqui a partir do centro, sobe B unidades, desce B unidades. Então você vai ter dois pontos, né? As duas extremidades desses segmentos, B1 e B2. Vão formar um segmento B1 e B2 que nós vamos chamar de eixo imaginário da minha hipérbole. Tá? Temos ainda mais dois elementos ali para definir aqui. Primeiro são as assíntotas da minha hipérbole. Talvez as assíntotas vocês tenham estudado isso lá em cálculo 1, mas o limite de uma função ela é assíntota, né? Então, a ideia é a seguinte, ó. Essa hipérbole aqui, ó. É que eu só peguei um pedaço, né? Se eu continuasse aqui, tá vendo essa reta pontilhada aqui? Essa curva, esse ramo aqui da hipérbole vai ficar cada vez mais próximo dessa curva aqui, essa reta aqui que eu vou chamar de assíntota. Assíntota. Tá? Vai se tornando cada vez mais próximo. Ela vai meio, entre aspas, quase tangenciando, né? Mas ela nunca vai encostar. Tá? Quanto mais eu ando aqui para cima nesse ramo, essa parte da curva vai ficando cada vez mais próximo dessa parte da reta. E análogo nas quatro pontas aqui, tá? Como é que você encontra as assíntotas, né? A ideia é, vai no ponto A1 e no ponto A2, traços perpendiculares ao eixo real, tá? Aí você vai pegar M, N, P e Q. Quem são esses pontos? São pontos que pertencem também à circunferência, com centro aqui no centro da minha hipérbole. E o raio é A. Desculpa, raio C, né? Eu venho aqui no foco F2. Imagina você pega um compasso, coloca a ponta no C, a outra no F2 e traça a circunferência, né? Vai passar pelo F1. Então você está traçando uma circunferência de raio Czinho e centro C. Então a circunferência, né, vai cruzar essas perpendiculares em quatro pontos que eu vou chamar de MNPQ. Aí, as diagonais vai formar então um retângulo. Tá? Nesse retângulo também aparece esse triângulo retângulo. Se você olhar esse pedacinho medir A, esse aqui vai medir B, então esse aqui vai medir C, né? Essa diagonal aqui, ó. Essa diagonal, essa hipotenusa. Aí, uma das assíntotas é essa reta pontilhada aqui, ó, que é a diagonal desse retângulo, né? Que é a diagonal MP. E a outra assíntota é a reta NQ. Tá? Então essas retas nós chamamos de assíntotas da hipérbole, tá? Tem a definição também desse ângulo aqui, ó, que aparece, né? Que é o ângulo que o eixo real faz com as assíntotas, a gente chamou de θ aqui, que é a abertura da hipérbole, tá? Aqui também a gente tem definido a excentricidade da hipérbole, que é esse número, né? C sobre A. Nesse caso, a excentricidade é maior do que 1, tá? Porque o nosso A é menor que C, tá? Ao contrário do que acontece lá na elipse, tá? Na elipse a excentricidade era menor que 1, ok? Nesse caso que ele é sempre maior do que 1. Bom, gente, então o que nós faremos agora é deduzir a equação da hipérbole, um caso bem particular, tá?
Então vamos supor que o centro da minha hipérbole, né? Esse ponto C aqui, ó, coincide com a origem do meu sistema. E vamos considerar os dois casos em que os eixos são os eixos tanto imaginário quanto real estão sobre os eixos coordenados. Então nesse primeiro caso aqui, vou reduzir só para esse caso porque o outro é análogo, tá? Bom, vocês já devem ter entendido, né, que para elipse e para parábola é semelhante, né? Vou considerar esse caso só em que a minha hipérbole tem eixo real sobre o eixo x. Então o centro é a origem, então as coordenadas do centro dessa hipérbole são 0, 0. Os focos estão sobre o eixo x, então esse foco F1 vai ter coordenadas menos C0, né? A coordenada dele vale 0. E o foco F2 tem coordenadas C0. Então vamos obter uma equação simples que me diz, serve para deduzir quais são os pontos que pertencem a essa elipse com centro no ponto 0, 0 e focos desse tipo, né? Menos C0, C0. Então vamos lá. E a conta que a gente vai fazer aqui é bem semelhante à conta que nós fizemos para elipse, tá? Então, até isso é bem semelhante. Lógico, a equação não é a mesma, né? Então o ponto P pertence à minha hipérbole, né? Eu vou fazer essa implicação, mas na verdade é tudo equivalente aqui, né? Isso implica que a distância do ponto P até o foco, que eu vou chamar de 1, é a distância do P até o foco 2. Então a diferença entre essas distâncias em módulo dá 2A. Aqui eu posso, como a gente viu lá em cima, dizer que esse número em módulo é 2A, que vale dizer que o número ou ele vale A, ou ele vale 2A, ou ele vale menos 2A. Vamos passar para as coordenadas aqui. Bom, o ponto P, eu estou dizendo que ele tem coordenadas x, y. O ponto F1 tem coordenadas menos C0. Né? Então a gente tem que fazer essa conta. E o foco 2, né, o F2, tem coordenadas C0. Então essa diferença dá 2A ou menos 2A. Vamos lá. Essa distância aqui, ó, então vai ficar raiz quadrada de x menos c ao quadrado. Então é x mais c ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado, que dá y ao quadrado. Raiz quadrada disso, né? E essa distância aqui, ó, que eu estou pintando de azul, vai ficar raiz quadrada de x menos c ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado, que é y ao quadrado. Então isso aí vai dar mais ou menos 2A. Bom, aí eu vou fazer o mesmo passo que a gente fez lá na elipse. Vou isolar isso que eu estou pintando de amarelo do lado esquerdo. E depois eu vou elevar ao quadrado dos dois lados, tá? Então, x mais c ao quadrado mais y ao quadrado, né, em raiz quadrada. Isso é mais ou menos 2A mais a raiz quadrada de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Elevando ao quadrado dos dois lados, o lado esquerdo é tranquilo, só a raiz quadrada que some, né? Aqui, ó, na verdade, tem duas equações, tá? Esse número menos esse igual a 2A e esse número menos esse número igual a menos 2A. É como se eu tivesse, quando eu ponho mais ou menos A aqui, eu estou resolvendo as duas equações ao mesmo tempo, tá? Que vai chegar lá na frente, vai chegar no mesmo número, tá? Então dá pra fazer mais ou menos junto aqui. Então agora esse lado direito aqui, se eu elevar ao quadrado, vamos lá, esse aqui é um produto notável, né? Esse cara aqui é o quadrado, independente se é mais A, mais 2A ou menos 2A, isso, como eu vou elevar ao quadrado, fica 4A quadrado. Tá?
Aí vai ficar mais duas vezes 2a vezes a raiz quadrada. Então vai ficar 4a vezes a raiz quadrada de x menos c ao quadrado mais, mais y ao quadrado. Só que se 2a... Eu não sei se isso aqui é 2a ou menos 2a, né? Se for 2a, ali fica do jeito que tá, 4, mais 4a quadrado. Se for menos 2a, vai ficar menos 4a ao quadrado. Então vai ficar mais ou menos 4a raiz quadrada de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Aí mais o quadrado da raiz quadrada. Então mais x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Vamos lá. Esse y ao quadrado simplifica com esse. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir essa conta e essa aqui, ó. Essas duas que eu peguei de amarelo, tá? Aí o resto eu vou copiar. Então, lado esquerdo fica x quadrado mais 2cx mais c quadrado. Lado direito fica 4a ao quadrado mais ou menos 4a vezes a raiz quadrada de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado mais x quadrado menos 2cx mais c quadrado. Aqui também já dá para simplificar algumas coisas. Ó. Dos dois lados tem x quadrado mais c quadrado. Aí vamos lá. Essas duas parcelas que estão em amarelo eu vou somar. Então vai dar 4cx igual a 4a quadrado mais ou menos 4a vezes raiz quadrada x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Dá para dividir todas as parcelas por 4. O que eu vou fazer aqui... Cuidado que é mais ou menos aqui, tá mais ou menos aqui, ó. Então, eu vou deixar essa raiz de um lado, tá? Da igualdade. Então vai ficar mais ou menos... Vou isolar nessa raiz, igual a gente fez a elipse. Aí vou isolar essa raiz e vou levar ao quadrado dos dois lados. Então mais ou menos a raiz quadrada de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado vai ficar igual a ao quadrado menos cx. Aí eleva ao quadrado dos dois lados. Aí, independente se aqui é mais a ou menos a, ao quadrado dá a quadrado. Tá? Por isso que eu posso usar as duas equações ao mesmo tempo. No final eu vou chegar nesse mesmo número aqui, mesma expressão. Então vai ficar a quadrado vezes raiz quadrada de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Desculpa, não tem raiz, né? Acabei de elevar ao quadrado, né? Então vai ficar a quadrado vezes o que tem dentro da raiz. O lado direito vai ficar ao quadrado, né? Então esse é um produto notável, vai ficar ao quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Do lado esquerdo, vamos distribuir. Então isso fica a quadrado, né? Mas vamos distribuir ao quadrado, vamos resolver esse de amarelo aqui, ó. Então fica x quadrado menos c menos 2cx mais c quadrado mais y ao quadrado. Isso é a quarta menos 2c a quadrado x mais c quadrado x ao quadrado. Lado esquerdo faz distributiva, fica a quadrado x quadrado menos 2a quadrado cx mais a quadrado c quadrado mais a quadrado y ao quadrado. Aí do lado direito só copio. A quarta menos 2c a quadrado x mais c quadrado x quadrado. O que dá pra fazer aqui, ó, simplificar o 2a quadrado cx, né? O que a gente quer fazer é fazer aparecer o b quadrado. Lembrando que o b quadrado, cadê? Tá aqui, né? Ó. O b quadrado, se eu isolar ele nessa equação, ele é c quadrado menos a quadrado, tá?
Então a gente vai fazer o seguinte. Tem que comutar essas coisas aqui de modo que apareça um c quadrado menos a quadrado. Então do lado esquerdo eu vou deixar esse cara. Então a quadrado c quadrado menos a quarta. Esse cara aqui, ó. E o a quadrado e y quadrado, tá? Eu não vou mexer nele, tá? Ele vai ficar do lado esquerdo também. Na verdade ele já está do lado correto, assim. Correto que eu quero, né? Aí o resto eu vou deixar do outro lado da igualdade. Então vai ficar c ao quadrado x ao quadrado menos a ao quadrado x quadrado. Tá? Aí vamos lá, do lado do esquerdo eu posso colocar uma quadrada em evidência. Tá? Aqui está a quarta, né? Aqui está a quarta. A quarta é a quadrada a quadrado, vezes a quadrado. Então eu coloco a quadrada em evidência. Aí do lado direito eu coloco esse x quadrado em evidência. Pode ver que daí nos dois vai sobrar um c quadrado menos a quadrado. Então, do lado esquerdo fica a quadrado vezes c quadrado menos a quadrado mais a ao quadrado y ao quadrado igual a c ao quadrado menos a ao quadrado vezes x ao quadrado. Na verdade, antes eu podia ter jogado esse cara pro outro lado da igualdade, mas vamos passar agora. Aí, como eu mostrei lá em cima, essas duas expressões que estão nos parênteses são b quadrado, tá? Então a quadrado b quadrado fica b quadrado x quadrado menos a quadrado y ao quadrado. Eu vou dividir todo mundo por a quadrado vezes b quadrado. Então aqui vai ficar b quadrado x quadrado dividido por a quadrado b quadrado menos a quadrado y ao quadrado dividido por a quadrado b quadrado. Isso vai ser igual a quadrado b quadrado sobre a quadrado b quadrado. Aí, ó, b quadrado dá 1, a quadrado dividido por a quadrado dá 1. Isso aqui dá 1 também, né? Então, desse modo, a gente chega na equação da hipérbole com o centro na origem. E o eixo real dela está sobre o eixo x. Aí, vamos lá. Essa, então, é a equação da minha hipérbole. O eixo real está sobre o eixo x. Tá? Então, a medida do eixo real, né, que é 2a, o azinho ao quadrado aparece embaixo do x quadrado. O eixo imaginário vale 2b, né? Então o b quadrado aparece no denominador do y quadrado aqui, tá? Certo? Então nesse caso, ó, dá pra gente também deduzir a equação da assíntota, tá? Então essa assíntota aqui, ó, vai ter equação b dividido por ax, né? Y igual a b sobre ax. E essa aqui vai ter equação menos b sobre ax, tá? Aí é... Mas é o resultado do ensino médio, né? As assíntotas tem equações y igual a mais ou menos b dividido por a vezes x. Lembrando, 2a, quem é a, quem é b. 2a é a medida do eixo real, 2b, medida do eixo imaginário. Tá? Agora a gente considera o segundo caso, em que a hipérbole ela ainda tem um centro na origem do sistema de coordenadas, só que o eixo real está sobre o eixo y, tá? Então essa é uma hipérbole desse tipo.
Então, nesse caso, os focos, os vértices estão sobre o eixo Y. Então, o foco F1 tem coordenada, sei lá, 0, menos C, e o foco F2 tem coordenada 0C. Eu não vou fazer as contas de novo, que vai acontecer da mesma maneira como aconteceu lá para a parábola e para a elipse. A equação, nesse caso, ela difere da equação que a gente reduziu aqui antes, apenas pela mudança das variáveis, tá? Então essa hipérbole tem a equação y² sobre a quadrado menos x² sobre b² igual a 1, tá? E as assíntotas, nesse caso, vão ser mais ou menos a sobre bx, tá? A gente deduz lá, olhando a diferença das ordenadas, dividir pelas diferenças das abscissas, né? Você pega dois pontos na reta, nas dois pontos numa assíntota, né? Por exemplo, se fosse algo assim, né? Peguei no M e na origem, então faz a diferença das ordenadas que vai dar B sobre a diferença das abscissas que vai dar A, né? Então no caso vai mais ou menos B sobre A. Só que esse aqui é o outro caso, é o caso 1, né? Aí no caso 2 vai dar o análogo, né? Só vai inverter aqui, né? Vai ficar A sobre B, tá? Então as assíntotas possuem equações mais ou menos A sobre B, x. Então, ó, no caso 1 é mais ou menos B sobre AX, no caso 2 mais ou menos A sobre BX. Tá? Se eu olhar para as duas equações, se eu der as equações, como é que se diferencia qual caso está acontecendo, né? Se você entra na origem, você sabe quando você olha se está y² x². Você sabe, ó, o centro é a origem. Agora, se o eixo real é paralelo, está sobre o eixo x ou y, como é que você diferencia esses casos? Você vai olhar onde que está o menos, né? Se é x² sobre um número menos y² sobre outro número, né? O positivo aqui, ó, é x², né? Então, o eixo real está sobre o eixo x. Nesse caso, ó, o menos aparece na frente do x², né? Então, o positivo aqui está o y². Então, lógico, tipo, hoje deixar bonitinho nessa forma a equação, tá? Então, o positivo aqui está no y², né? Então, o eixo real está sobre o eixo y, tá? Olha só essa hipérbole aqui, ó. A gente consegue deduzir algumas coisas, né? Olhando para essa equação. Ó, como é x² sobre um número menos y² sobre outro número, essa hipérbole ela tem eixo real sobre o eixo x. Tá? Também nós temos que o A vale 3 e o B vale 2. Lembrando que 9 é A² e o 4 é B², tá? Lembrando que o A² e o B² estão sempre sobre a parte positiva aqui, tá? Se você colocar nessa forma, uma variável quadrado sobre um número menos a outra variável quadrado sobre outro número igual a 1, o A² vai ficar sempre à esquerda, tá? Então, A² é igual a 9, então A é igual a 3 e o B é 2. Então, note que a gente está nesse caso aqui, ó. O eixo o eixo real está sobre o eixo x. Nesse caso, o A1 e A2, ó, eles são os pontos menos A0, né? Então, se o A é 3, né? Então, os vértices, né? A1 menos 3, 0 e A2, 3, 0. Isso porque eu estou trabalhando no caso particular, que o centro é a origem, tá? Outra maneira de ver isso seria fazendo y igual a 0, né? Tipo,
é um outro modo de encontrar, né, os vértices. Então, fazendo y igual a 0, nessa equação, vai sobrar x ao quadrado sobre 9 igual a 1, né? Ou seja, x ao quadrado igual a 9. Ou x igual a mais ou menos 3. Então 3 menos 3 são as abscissas, né, dos vértices, tá? Mas eu acho que é mais fácil já olhando aqui embaixo, né? Note que se você fizer x igual a 0, você vai obter a equação menos y ao quadrado sobre 4 igual a 1. Vai chegar na equação y ao quadrado igual a menos 4, que não tem solução real, né? Que é o esperado, porque essa hipérbole, né, ela faz algo assim, ó. Então ela não passa no eixo, não corta o eixo y, tá? Não tem nenhum ponto dessa hipérbole com y igual a 0. Com x igual a 0, né? Com x igual a 0. Vamos lembrar que quando eu fiz essa figura aqui, eu falei, ó, esses quatro, a hipérbole, né, ela tem umas simetrias em relação aos eixos, as retas, né, que contém os eixos real e o eixo imaginário, e em relação ao centro, né. Sempre que eu pego um ponto da hipérbole, mais ou menos qualquer uma das duas coordenadas também é um ponto, tá? Por exemplo, assim, se o P1 tem coordenadas x, y, o P2 tem coordenadas x menos y. Ele também é um ponto da hipérbole. Esse ponto aqui vai ter coordenadas menos x, y. Também está na hipérbole. E esse ponto aqui tem coordenadas menos x menos y. Ele também está na hipérbole. Tá? Se você pegar, ó. Eu peguei aqui, ó. Note que esse ponto que eu vou chamar de P1, de coordenada 6 vezes raiz quadrada de 12, está nessa hipérbole, né? Vamos substituir lá. Então vai ficar, pois 6 ao quadrado sobre 9 mais raiz quadrada de 12 ao quadrado dividido por 4. Isso aqui tem que dar 1, né? Então isso aqui é 36 nonos mais 12 quartos menos, mais não, menos, né? Isso aqui não é elipse, né? Então aqui fica 4 menos 3 que dá 1. Tá? Então esse ponto P1 está em H. Se você fizer as mesmas contas com P2 de coordenadas menos raiz de 6, raiz quadrada de 12, P3 de coordenadas, sei lá, 6 menos raiz quadrada de 12, e P4 de coordenadas menos 6 menos raiz quadrada de 12, todos esses pontos também estão em H. Tá? É meio fácil acreditar nisso sem fazer as contas, porque aqui vão aparecer essas coordenadas ao quadrado, né? Então quando você leva ao quadrado essas coordenadas, elas ficam positivas. Então no final vai voltar nessas contas aqui, ó. Que menos 6 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, e menos raiz quadrada de 12 ao quadrado é igual a raiz quadrada de 12 ao quadrado. Tá? Então isso que a gente quis dizer lá em cima, quando a gente falava que da simetria, tá? Deixa eu ver a última observação aqui. As assíntotas. As assíntotas são as retas de equações mais ou menos B sobre A x, né? Então no caso que o eixo real está sobre o eixo x, tá? Nesse caso aqui é mais ou menos B sobre AX. Ou seja, y é mais ou menos B2, A é 3, mais ou menos 2/3 de x. Tá? Bom, a gente vai fazer mais um exemplo aqui, ó. Determina a equação reduzida dessa hipérbole aqui, ó, dessa figura. Aí olhando para a equação nós temos algumas informações, né? Aqui está a resposta, mas
Vamos fazer olhando para a figura. Primeira coisa, lembrando, o eixo real ele passa pelos focos e pelos vértices. Né? Os vértices são os pontos aqui, A1 e A2, ó. Aqui não está mostrando os focos, né? Mas está passando pelos vértices. Então os focos estão aqui, ó. O que importa é, o eixo real está sobre o eixo Y, tá? Então, note que essa hipérbole, eu vou chamar ela de H, tem eixo real sobre o eixo Y. Logo, sua equação é do tipo y ao quadrado sobre a quadrado menos x ao quadrado sobre b quadrado igual a 1. Quem é o A e quem é o B? Bom, na verdade o B já está aqui, né? Não está mostrando a figura, e o A também, né? O A, o 2A, né? É a distância entre os vértices. Então A é a distância de um vértice até o centro, né? No caso aqui é 2. Tá? Então Azinho vale 2. Tá? Então pela figura, a gente encontra que o Azinho vale 2 e o Bzinho vale 3, né? Que 2B aqui também, ó, dá 6. Tá? Que é a mesma coisa que a distância da origem até esse ponto aqui, ó. Que aqui vale 3, tá? Logo, essa hipérbole tem a equação y ao quadrado sobre 2 quadrado, que dá 4, menos x ao quadrado sobre b quadrado, que dá 9, igual a 1. Tá? Que é, bom, é só isso que está pedindo, né? Que eu quero fazer nesse exemplo. Tá? Então, essa aqui é a equação reduzida aí dessa hipérbole. Bom, gente, nesse exemplo aqui, ó, é dada uma hipérbole de equação 9x² menos 7y ao quadrado menos 63 igual a 0. A gente quer a medida dos semi-eixos, esboçar o gráfico dessa figura, nessa hipérbole, encontrar os vértices, os focos, a excentricidade e as assíntotas. Tá? Primeiro, vamos manipular essa equação para ver se a gente consegue botar ela na forma padrão, né? Depois a gente encontra aí esses elementos. Então, ó, temos a equação é 9x² menos 7y ao quadrado menos 63 igual a 0. Então, se eu tentar colocar na forma padrão, né, teria que ser algo desse tipo, né? E eu tenho que deixar igual a 1, né? Então, você vai dividir todo mundo aí por 63. Então, 9x² sobre 63 menos 7y ao quadrado sobre 63 igual a 63 dividido por 63. 63 é 9 vezes 7, né? Então essa equação fica x² sobre 7 menos y ao quadrado sobre 9 igual a 1. Então essa aqui é a equação da minha elipse, essa aqui, ó, na forma padrão. Tá? Portanto, a equação dessa elipse na forma padrão é x² dividido por 7 menos y ao quadrado dividido por 9 igual a 1. Aí olhando para a equação você consegue deduzir um monte de coisa. O a ao quadrado é 7, o b quadrado é 9. Então a é raiz quadrada de 7, b é 3. Também o centro é a origem, né? Óbvio, né? O eixo real está sobre o eixo x, né? Porque é x² menos alguma coisa, tá? Se eu quiser achar o czinho também eu consigo, né? Por aquela equação lá que vem lá do Teorema de Pitágoras, tá? Essa aqui, ó. C² igual a quadrado mais b².
Eu não falei, mas tem que tomar cuidado com essa equação, tá? Porque lá da elipse é a quadrado igual a b quadrado mais c quadrado. Aqui é c quadrado igual a quadrado mais b quadrado. Que muda ali as variáveis, tá? Então vamos lá, o item A pede a medida dos semi-eixos. Quando eu peço o eixo, semi-eixo é basicamente a mesma coisa, né? Só tem que lembrar que semi-eixo é a metade do medida do eixo. O eixo é 2A, semi-eixo é o A, tá? Então, aqui eu quero o Azinho. Então, pela equação, a quadrada é igual a raiz quadrada de 7. Desculpa, a quadrada é igual a 7. Isso implica que o Azinho é raiz quadrada de 7. Lembrando que Azinho, Bzinho e Czinho são todos positivos, tá? B quadrado é igual a 9. Isso implica que B é raiz quadrada de 9, né? Dá 3. Aí esboçar o gráfico não tem muito o que fazer não, né? A gente consegue achar o eixo real, a gente sabe que é sobre o eixo x. Então o Azinho é raiz quadrada de 7. Então os vértices são os pontos menos raiz quadrada de 7, menos raiz quadrada de 7, 0. O segundo ponto, o segundo vértice vai ter coordenadas raiz quadrada de 7, 0. Você consegue achar os focos, aí você vai fazer a equação, a figura da parábola mais ou menos, né? Então vai ser algo assim, sei lá, que isso aqui tá a origem. Aqui vai ser o ponto A1 de coordenadas assim. O A2, que é o outro vértice, vai ser simétrico, né? Então vai ser algo mais ou menos assim, né? Opa, desculpa. É péssimo desenhando, tá? Mas o mais importante que no nosso caso é saber achar os elementos, né? Então os vértices, né? Eu acabei achando aqui, tá? Então o vértice A1 tem coordenadas menos A, 0, tá? Porque eu estou no caso em que o eixo real está sobre o eixo x, tá? Então A1 tem coordenadas menos raiz quadrada de 7, 0. E o A2 tem coordenadas A0, né? Ou seja, o outro vértice tem coordenadas raiz quadrada de 7, 0. Nós precisamos achar os focos. Então tem que achar o C, né? Lembrando que os focos, né? Coordenadas menos C0, C0. Então nesse caso, C quadrado é A quadrado mais B quadrado. Então C quadrado. Então na equação aqui, ó. A quadrado é 7, B quadrado é 9. Então isso aqui é 7 mais 9. Então C é igual a 4. Se o valor do C é 4, né? Os focos têm coordenadas menos C0, que é um deles, né? Então o foco 1 tem coordenadas menos 4, 0. E o segundo foco tem coordenadas 4, 0. Excentricidade é C sobre A, né? A gente acabou de achar o C, que é 4. O A é raiz quadrada de 7, né? Então é 4 sobre raiz quadrada de 7. Eu deixei assim mesmo na apostila. F, tem mais alguma coisa? Tem, né? As equações das assíntotas. Então nesse caso as assíntotas têm equações mais ou menos B sobre A, seja mais ou menos 3 sobre raiz quadrada de 7x. Faltou um x ali, né? Então
Essa aqui essas são as equações das assíntotas, tá? Bom, a gente vai fazer mais um exemplo aqui, ó, análogo ao anterior. Eu tenho essa hipérbole com essa equação, eu quero encontrar os mesmos elementos que a gente encontrou ali no exemplo anterior. Primeira coisa, então, vamos colocar essa equação na forma padrão, né? Então, a equação é x² menos 4y ao quadrado mais 16 igual a zero. Então, isso aqui vai ficar 4y ao quadrado menos x² igual a 16, né? Divide todo mundo por 16, então fica 4y ao quadrado dividido por 16 menos x² sobre 16 igual a 16 sobre 16. Então aqui fica y ao quadrado dividido por 4, né? 16 por 4 dá 4. Menos x ao quadrado sobre 16 igual a 1. Então essa aqui é a equação da nossa hipérbole, tá? Aí já dá para deduzir um monte de coisa, né? Essa hipérbole tem centro na origem. E o eixo real é sobre o eixo y, né? O a² é 4. b² é 16, tá? Então a é 2, b é 4. Usando isso a gente acha o czinho também, né? O czinho acho que vai dar 5 agora. 5 não, desculpa. É outro valor, né? Então vamos lá, entre por item, né? E vem A, eu quero a medida dos semi-eixos. Então eu quero o A e o B, né? Medida do semi-eixo real e a medida do semi-eixo imaginário. Então A² é igual a 4. Isso implica que o A é 2. B² é igual a 16. Isso implica que o B vale 4. Então aí as medidas dos semi-eixos. Faça um esboço do gráfico. Não, a única coisa que eu estou pedindo aqui é basicamente para a gente saber mais ou menos ali se o eixo real está sobre o eixo y ou x. Nesse caso, o eixo real está sobre o eixo y, né? Então essa hipérbole vai cortar o eixo y. Então é algo assim, né? Tá, esse aqui é o ponto A2, esse aqui é o ponto A1. Ok? Só pra gente saber diferenciar aí. Como é que essa hipérbole tá aí no plano. Eu quero os vértices, então eu quero o A1 e A2, né? Então, o A1 ele vai ter coordenadas menos A0. Ou, desculpa, agora é o contrário, né? Ele está no eixo Y, né? Eles, né, os vértices estão. Então, eles têm abscissa 0 e ordenada mais ou menos A, né? Então, A1 vai ter coordenadas 0. Azinho vale 2, né? E o A2 tem coordenadas 0A. Logo, o A2 tem coordenadas 0, 2. No item D, a gente precisa do quê? Encontrar os focos. Mas, então, os focos, para encontrar eles, eu preciso resolver essa equação, né? C² é igual a A² mais B². Então, C² vai dar 4 mais 16, né? Então, o Czinho é a raiz quadrada de 20, né? Então, os focos são de coordenadas também, né? Os focos estão aqui no eixo Y, tá? Então, é 0, tem coordenadas 0 menos C e o outro tem coordenadas 0C. Então, um tem coordenadas 0 menos raiz quadrada de 20 e o outro tem coordenadas 0 raiz quadrada de 20.
A gente quer agora a excentricidade, que é C sobre A, né? Então a excentricidade é C dividido por A. O C raiz quadrada de 20. A é 2, né? Ó, o A vale 2. Raiz quadrada de 20 é... Vamos lá. Dá pra simplificar isso aqui? O 20 é 4 vezes 5, né? Então fica raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 5 sobre 2. Raiz quadrada de 4 é 2, né? Então isso aqui vai dar raiz quadrada de 5. Aí pra acabar falta as equações das assíntotas, né? Nesse caso, as assíntotas têm essas equações aqui, ó. Quando o eixo real é o eixo x, é x igual a menos y igual a menos b sobre ax, né? Mais ou menos b sobre ax. E no caso a gente está, né, em que o eixo real sobre o eixo y, as equações das assíntotas são mais ou menos a sobre bx. Nesse caso, y é mais ou menos a sobre bx. Então, y é mais ou menos 2/4 de x. Ou seja, y mais ou menos meio sobre x. Ok? Bom, gente, esse exemplo aqui, ó, análogo aos anteriores, mas olha só, a equação da hipérbole é x quadrado menos y quadrado igual a 4. Tá? Primeira coisa é igualar isso a 1. Então, x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 4. Você divide todo mundo por 4, então vai ficar x quadrado sobre 4 menos y ao quadrado sobre 4 igual a 1. Então aí tem A, é qual era a medida dos semi-eixos. Note que A quadrado e B quadrado são ambos iguais a 4. Isso implica que o A é igual a B é igual a 4. Ou é igual a 2, né? Então nesse caso, quando o A e B são iguais, né? Quando o A quadrado e o B quadrado são iguais, nós dizemos que essa hipérbole é uma hipérbole equilátera. Aqui você consegue escrever então como x quadrado menos y quadrado igual a um número. Ou y quadrado menos x quadrado igual a um número, tá? Ou seja, são parábolas tais que o a quadrado é igual a b quadrado, tá? Então os eixos, o real e o imaginário, são de mesmo comprimento. Vamos lá. Fazer um esboço do gráfico. Então nesse caso, o eixo real está sobre o eixo x, tá? Então é algo assim, ó. Tá? Diferente, que é o contrário do exemplo anterior, né? Esse aqui é o ponto que eu chamo de A1, né? Esse aqui é o ponto que a gente chama de A2. Os vértices, quais são os vértices? Então, o A1, então ele tem coordenadas menos A0, né? Porque ele está no eixo X. Então, A1 tem coordenadas 2, 0. Menos 2, 0. O A2 tem coordenadas A0. Logo, ele tem coordenadas 2, 0. Tá? Os focos. Então, o que acontece no caso com os focos? Tem que achar o C, né?
A gente sabe que C quadrado é A quadrado mais B quadrado. Sempre que C quadrado é 8, tá? Aqui é 4 mais 4. A quadrado é 4, B quadrado é 4, né? Ó, dá pra olhar aqui na equação. Então sempre que C é raiz quadrada de 8. Então os focos, lembrando que os focos também estão sobre o eixo X, né? Então eles têm coordenadas menos raiz quadrada de 8, 0. E raiz quadrada de 8, 0. Agora o E, eu quero a excentricidade. A excentricidade é C sobre A, né? C é raiz quadrada de 8 dividido por A, que é 4, né? A é 2, desculpa. O 8 eu posso escrever como raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 2. Então isso aqui vai dar raiz quadrada de 2, né? Porque raiz quadrada de 4 dividido por 2 é 1. E nós queremos as assíntotas, né? Então nesse caso o eixo real está sobre o eixo x. Então é mais ou menos b sobre a x. Ou seja, nossas assíntotas têm equações mais ou menos x, né? Que as assíntotas são as identidades, né? Porque a e b são iguais, né? Mais ou menos b 2 sobre 2x. Ou seja, as assíntotas têm equações x e menos x. A gente vai fazer o último exemplo dessa aula. Então, olha, eu tenho a hipérbole que tem focos no ponto menos 5, 0 e no ponto 5, 0. E o eixo real tem medida igual a 6. A gente quer a equação. Então, olha só, esses focos eles são simétricos em relação à origem e eles estão sobre o eixo x. Tá? Então, essa hipérbole tem centro na origem e eixo real sobre o eixo x. Essa hipérbole tem centro na origem e eixo real sobre o eixo x, tá? Por quê? Pois seus vértices são simétricos em relação à origem. Simétricos no sentido assim que são a distância de ambos até a origem é a mesma, tá? No caso vai dar 5. A distância do F1 até a origem e a distância do F2 até a origem vai dar 5 unidades, tá? E estão sobre o eixo x. Lembrando, eixo real é o eixo que contém os focos e os vértices, tá? Logo, essa elipse, né, tem equação desse tipo. Então, sua equação ela vai ficar assim, ó. Eu falei elipse, né? Hipérbole. Então é x quadrado dividido por a quadrado menos y ao quadrado sobre b quadrado igual a 1. Então, tem que achar a e b. Por hipótese, a medida do eixo real é 6. Então 2a vale 6. Ou seja, a medida do azinho é 3.
Bzinho, a gente não sabe. Só que a gente consegue deduzir porque ele nos deu o C, né? O C aqui vale 5, tá? Então também, nesse caso, nós sabemos que os focos, né? Um foco tem coordenadas menos C0, né? Que no caso é menos 5, 0. E o outro foco tem coordenadas C0. Nesse caso é o foco de coordenadas 5, 0. Então essas duas informações aqui, qualquer uma delas, né? A gente consegue deduzir que o C vale 5. Então a gente vai encontrar o B usando aquela relação lá do triângulo retângulo, né? C quadrado é A quadrado mais B quadrado. Então 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais B quadrado. Então resolvendo a gente encontra B igual a 4, né? Então B quadrado vai ficar 25 menos 9. Então B é raiz quadrada de 16. Então B dá 4. Então, né? A hipérbole, ela tem a equação x ao quadrado sobre a quadrado. A é 3, então aqui aparece o 9. Menos y ao quadrado dividido por b quadrado, que é 16. Igual. Então essa aqui é a nossa hipérbole, tá? Bom, gente. Então a aula de hoje ficando por aqui. Aí na próxima a gente vai pegar hipérboles cujo centro não é a origem do sistema de coordenadas, tá? Que é estudo análogo que a gente vem fazendo aí para as cônicas. A gente fez isso para parábola, depois fez para elipse, agora vamos fazer para hipérbole, tá? Ok? Até a próxima aula então, gente. Até lá.